E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos começar mais uma live aqui às 11h30 da manhã, comentando de tudo que você precisa saber. De volta aqui, ativa, né? Se vocês estão me acompanhando aí nas outras redes sociais, vocês sabem que eu estava em viagem. E nessa viagem estava muito difícil de abrir live, porque era praticamente uma cidade nova a cada 2 dias. E a gente dependia de ter uma internet decente para conseguir abrir as lives e um espaço também para conseguir abrir o setup, colocar câmera, colocar computador. Isso dificultou bastante. Então eu vinha mantendo vocês atualizados em vídeo. A gente gravou alguns vídeos ao longo desses últimos dias em notícias através do Telegram, através do Instagram, onde eu estava sempre postando uma análise. E felizmente, durante esse meio tempo, o mercado até ficou um pouquinho parado. Ele foi começar a se movimentar nas últimas 48 horas, com o Bitcoin que superou a região mais importante de resistência de curto prazo, está sendo cotado acima dos 93 mil dólares. E agora, nos próximos minutos, eu quero falar com você mais sobre essa alta, por que ela está acontecendo, o que a gente pode esperar dos mercados globais a partir de agora. Então não esquece, deixa o like, verifica a sua inscrição aqui no canal, que a gente tem muita coisa para atualizar, muito papo para bater aqui, viu, pessoal? Esmaga o like, compartilha essa live. Bitcoin nesse exato momento cotado aqui nos 92, aqui embaixo consegue ver, né? 92.900 dólares, inclusive agora há pouco estava acima dos 93, tá, pessoal? Superando uma fortíssima região de resistência que a gente já vinha comentando aí há bastante tempo. A gente falou aqui sobre 2 principais setups, 2 principais cenários. A gente está falando aqui de um fundo duplo que o Bitcoin fez com aquela queda que ele passou quando eu estava lá no meio da viagem. Eu postei um vídeo quase que de madrugada aqui no Brasil, que era de manhã lá no Canadá, na Europa, na verdade, né? Quando aconteceu quando eu estava chegando na Europa, quando a gente estava de olho aqui nesse fundo duplo e que eu falei que provavelmente seria o fundo definitivo, né? A gente teve circuit breaker em várias bolsas ao redor do mundo. O S&P 500, né, perdeu feio aquele fundo que ele fez há umas semanas atrás, e o Bitcoin conseguiu segurar. E eu falei, a maior probabilidade é que a gente fizesse esse fundo duplo e esse setup só seria confirmado se a gente conseguisse superar esse topo aqui dos 88 até os 90, o que aconteceu ao longo dos últimos dias. Então a gente teve um rompimento muito forte. Junto com esse rompimento, a gente viu também acontecer essa flâmula de alta, que também foi comentado aí nos canais das outras redes sociais. Então, novamente, se você não tá me seguindo, tá? Se inscreve no canal do Telegram, entra no meu grupo de divulgação lá do Instagram também, que eu posto bastante coisa. E junto com essa alta, várias altcoins também começaram a passar por uma alta também bem considerável, né? BNB chegando próximo aos 600 dólares, a Solana no 150, a gente falou de comprar Solana no 110, 120, né? XRP que chegou lá nos 1,60 e a gente comprou XRP nos 1,60, já tá aqui de volta aos 2,20. E o mercado cripto, ele está reagindo muito bem e ele tá começando a se desvincular do mercado tradicional e mais especificamente das bolsas americanas. Quando a gente teve essa alta, o Bitcoin chegando nos 94 mil dólares agora, entre terça e quarta-feira, a gente viu o Bitcoin atingir 1,86 trilhões de dólares de market cap, superando o Google e a Amazon pela primeira vez na história. Então, por um breve momento, algumas horas, o Bitcoin se tornou o 5º maior ativo do mundo. E por que isso está acontecendo, pessoal? A grana, com todas essas notícias incertas, né? Novidades sobre o Donald Trump, o tarifaço e tudo aquilo que fez o mercado cair ao longo das últimas semanas, as pessoas estão começando a enxergar os Estados Unidos como uma certa indecisão, né? Como algo que não está completamente certo do que vai ser a partir de agora. Então, assim, será que os Estados Unidos vai passar por uma recessão? Será que a política do Donald Trump vai ser certa? Será que vão ter realmente tarifas contra os países? Ou será que os Estados Unidos vai ceder? Será que algum país vai ceder? Será que vai ter negociação? Será que vai ter uma guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China? A cada dia que passa, a gente tem novas atualizações com opiniões distintas vindas da mesma fonte, o próprio presidente dos Estados Unidos. Enquanto em uma semana ele fala que vai manter as tarifas altas e, inclusive, as respostas da China, ele dobra a aposta e vem aumentando ainda mais as tarifas. Na semana seguinte, né, posterior, ele já vai e manda uma outra novidade falando que vai abaixar as tarifas, que vai começar a fazer acordos. A China, por outro lado, desmente tudo que o Donald Trump está falando. E tudo isso é uma bomba de notícias que
a princípio vem causando um grande impacto no mercado, igual a gente viu acontecer. Vai ter tarifa, não vai ter tarifa, vai ter queda na bolsa, vai ter recessão, não vai ter recessão, vai ter que forçar corte na taxa de juros, não vai ter que forçar. E como a gente está tendo cada dia uma novidade, uma bomba com relação à notícia, cada vez menos essas notícias tendem a trazer repercussões no mercado. Tanto no mercado americano, que acaba que vai ser o que mais sofre, mas principalmente nas criptomoedas e nos demais países. Porque investidores não gostam de indecisão. O mercado não gosta de indecisão. Esse cenário que está acontecendo agora. E justamente por isso, o que a gente está vendo acontecer agora é, enquanto a gente começa e continua vendo esse cenário turvo, conturbado lá nos Estados Unidos, por outro lado, as pessoas tiram o dinheiro dos Estados Unidos e mandam para outros países, países emergentes, para Europa. A gente está vendo como que o euro está se valorizando muito, como que as ações da Europa estão se valorizando muito e, consequentemente, também as criptomoedas, que assim como o ouro estão sendo vistas como um ativo de proteção de capital. E esse é o motivo pelo qual a gente está vendo uma entrada absurda, uma das maiores entradas desse ano de 2025 nos ETFs de Bitcoin. Então, o que os dados mostram é que a gente teve 500 vezes a média de 2025 nesses últimos dias que o Bitcoin começou a passar por uma alta forte. Então, a gente tem todo o período desde o dia 28 de dezembro. E olha o que aconteceu aqui essa semana. Foi uma compra em valores bilionários lá nos ETFs de Bitcoin. A gente consegue até puxar aqui, ó, dia 22 e 23 de abril, né? Ontem e antes de ontem, foram 900 milhões de dólares em compra nos ETFs de Bitcoin. Galera, isso é muita coisa. O que é isso? São as empresas, os investidores, os big players, vendo toda essa indecisão que está acontecendo entre os Estados Unidos, entre a China, no S&P 500, né? O S&P 500 que subiu, caiu aqui, tá? Uma montanha russa aqui de sentimentos, deixando gap para tudo quanto é lado. Os investidores não querem saber de indecisão, eles não querem precificar isso. Eles querem realmente ter um cenário mais tranquilo para operar e lucrar. E isso faz com que eles vão para mercados que não vão ser tão impactados de fato pelas tarifas, numa questão fundamentalista. Então, empresas dos Estados Unidos, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, se tiver tarifa, se tiver inflação, as ações serão diretamente impactadas e prejudicadas com isso. Agora o Bitcoin, se tiver tarifa nos Estados Unidos e na China, o que isso vai impactar no Bitcoin? Que empresa que vai ser? Não vai impactar em absolutamente nada no Bitcoin, não vai impactar em absolutamente nada na Europa, que já está fazendo acordos ali para melhorar a questão de regulamentação, os Estados Unidos está aceitando. Então isso traz mais segurança para os investidores, traz um cenário mais fácil de se prever, de se estudar e consequentemente de se investir. E por isso, né, que esses ativos que não têm uma ligação direta com os Estados Unidos acabam se beneficiando, tá? Mas ainda, Bolsa de Valores, sim, né, dos Estados Unidos está aparentemente passando por uma recuperação muito boa. A gente pode ter um cenário aqui de pivô de alta, rompendo a região das médias, rompendo aqui a região aqui dos topos prévios. E voltando aqui para cima daquela zonazinha de mínimas aqui atrás. Isso vai ser muito bom para todos os ativos em questão. E enquanto essa questão do Trump com a China não se resolver, eu acredito que a tendência é que o Bitcoin seja visto como um ativo de proteção de capital, assim como o ouro. Por isso que o Bitcoin passou por uma alta tão forte, por isso que os ETFs estão querendo comprar Bitcoin aqui a rodo. E vamos dar um salve para a galera aí que tá na... certo? Mas passando aqui na nossa análise novamente, tá, pessoal? Bitcoin aqui cotado acima dos 93 mil dólares, muito próximo da mínima. Se você não fez uma parcial, cara, agora é a hora de você pelo menos pensar em vender um pouquinho, em dar um rebalanceamento. Tá sem caixa? Tá com pouco caixa? Se expôs pesado nesse fundo? É uma hora de você vender um pouco. Eu vendi um pouquinho, tá? Eu fechei um pouquinho das minhas posições de trade, coisa pequena, 15% da minha posição. Eu fechei ali nos 90k, por quê? Justamente porque eu quero fazer caixa. Eu tô com posições com alavancagem, eu já tô com lucro que eu quero garantir parte desse lucro, já é um lucro que foi muito bom para mim, então eu quero aproveitar esse momento para começar a colocar esse lucro no bolso. Lembrem-se que por mais que o Bitcoin tenha rompido um fundo duplo que a gente comentou, tenha superado uma região forte de resistência que a gente comentou, ele ainda tem muita resistência à frente. Ele tem todos esses 3 meses que ele ficou consolidado e que as pessoas compraram aqui achando que seria um fundo. Essas pessoas agora elas vão começar a ficar no 0 a 0 e vão começar a ter a oportunidade de se desfazer
pelo menos parte dessa posição aqui de Bitcoin, que elas estavam aqui há meses no prejuízo e viram aqui prejuízo chegar aqui na ordem de 26, 30% na carteira. É uma região de resistência, tá? Então, se você que está muito posicionado no Bitcoin, cara, pensa em fazer parciais, que é o mais importante. Se liga no tanto de gente que quer vender Bitcoin aqui. Se a gente pegar aqui esse gráfico aqui, ó, tentar diminuir um pouquinho a precisão, ó, 94 mil dólares são quase 5 mil Bitcoins alocados para a venda. 95.500. Então, assim, é uma região onde as pessoas estão focando em fazer vendas, né? Então, assim, é para vender todo o Bitcoin que eu tenho? É para eu pegar o meu hold e vender? Não, cara. Se você comprou muito Bitcoin aqui embaixo e não tá com caixa agora, não tá com dólar, é uma oportunidade de você fazer um pouquinho de caixa. Por quê? Se o Bitcoin resolver subir, você vendeu um pouquinho, mas você ainda continua bastante posicionado. Eu vou continuar bastante posicionado nessa alta aqui. Então, assim, eu vou continuar lucrando, eu não vou ficar de fora desse movimento, eu vou continuar surfando essa alta que já garantiu mais de 20% de lucro e pode garantir muito mais se o Bitcoin continuar subindo. Maravilha. Mas e pelo outro lado, e se o Bitcoin resolver cair? Né? Afinal de contas, deixa eu pegar um gráfico do Bitcoin aqui, ó. Afinal de contas, a gente puxar aqui o gráfico, por exemplo, semanal do Bitcoin. Cara, ele ainda não rompeu esse topo para falar que é uma continuação da tendência de alta. Ele ainda pode vir aqui, fazer um topo descendente e cair. Existe essa possibilidade? Existe. Eu acho que é a maior possibilidade? Acho que não, mas ela existe. Se ele vier aqui, bater um topo e resolver cair, você vai ter caixa para comprar essa queda? Provavelmente não vai. Se você não tiver feito parcial, que você não vai ter caixa. Então é uma hora interessante de você pensar em fazer parciais, seja de Bitcoin ou de altcoins que você comprou aí nesse fundo, tá? Pelo outro lado, você é uma pessoa que não está posicionada. Ah, Arthur, eu não comprei Bitcoin nessa queda que eu fiquei com medo. Sem problema, perfeito. Você esperou uma confirmação melhor aqui, ó. O que você vai fazer? Agora que rompeu a região vermelha, essa região vermelha que era uma resistência, agora vai ser um suporte, tá? Então a gente vai pegar essa região vermelha aqui e para você que não comprou Bitcoin aqui, para você que ainda está com caixa, ou para você que simplesmente fez uma parcial aqui em cima e quer reentrar caso o preço caia, uma região boa de reentrar é justamente se o Bitcoin voltar aqui abaixo dos 90, tá? 88 até os 86, 85, para mim é uma região de compras de curto prazo, tá? Você que é trader, você que gosta de comprar, subir um pouquinho e vender. Região maneira para você.